Seja muito bem-vindo ao canal HSL Mídia e ao canal Letras Cult. Mais uma aula de língua portuguesa, literatura, linguagem, o mundo das letras aqui para você. E hoje vamos falar sobre o ensino da norma padrão nas escolas. O que é a gramática? Por que é importante estudar a língua portuguesa nas escolas? Será que basta apenas ensinar oração subordinada, substantiva, subjetiva, reduzida? Não é que seja inadequado ensinar tipos de orações subordinadas. O problema é, para que serve aprender orações subordinadas no momento de você produzir e ler textos? É por isso que devemos levar em conta, nas aulas de língua portuguesa, o uso de textos autênticos, sejam eles falados ou escritos, como por exemplo uma notícia, uma receita de bolo. Conta também os textos multissemióticos, aqueles textos que apresentam, por exemplo, um emoticon, uma abreviação, textos escritos que nós usamos no WhatsApp, não é mesmo? Trabalhar os textos autênticos faz com que o professor siga o percurso uso, reflexão, uso. Em se tratando de textos multissemióticos, há uma quebra de paradigmas, aquela falsa noção de que a escrita é sempre mais formal e a fala é sempre mais informal. O problema é que a gramática normativa que estudamos hoje nas escolas é aquela gramática formulada a partir do português que não usamos, ou seja, o português de Portugal. Muito pouco se fala do português do Brasil nas escolas, o que é lastimável, porque nós poderíamos desconstruir paradigmas que realmente oprimem as pessoas no que se refere ao uso da língua portuguesa. É claro que não estou dizendo aqui que devemos abolir as regras e dizer qualquer coisa em qualquer momento, em qualquer lugar, enfim, não é isso. Mas devemos adequar a nossa linguagem segundo uma determinada situação comunicativa. E essa adequação da linguagem não requer necessariamente o uso da norma padrão. Aliás, há uma grande diferença entre norma culta e norma padrão. A norma padrão é o ideal linguístico a ser alcançado, a mesma norma que é ensinada nas gramáticas normativas. A norma culta é aquela, de fato, utilizada pelos falantes cultos. Norma é aquilo que é normal, comum. A norma padrão dita as regras linguísticas normais de uma escrita formal. Isso também vale para a fala também. Agora, a norma culta dita as regras linguísticas normais de um falante culto. Em muitos casos, o falante culto se vale de construções linguísticas que não dialogam com as construções prescritas pela norma padrão. Norma padrão essa que é assunto da gramática normativa. Por exemplo, se nós levarmos em conta aquele assunto colocação pronominal, colocação dos pronomes oblíquos átomos, Se nós levarmos em conta, por exemplo, a gramática do Rocha Lima, gramática normativa do Rocha Lima, nós vamos ver a seguinte descrição. Na página 450, a minha edição é um pouquinho mais antiga, mas serve também. Então vamos lá. A posição normal dos pronomes átonos é depois do verbo ênclise. Tal fato se dá, aí tem um exemplo, quando o verbo abrir o período ou encetar qualquer das orações que o compõem. Então, por exemplo, ordeno-lhe que saia imediatamente. Então, repare que esse ordeno-lhe, esse lhe é um pronome oblíquo, que está após o verbo. Então, havendo aí o fenômeno da ênclise. Porém, se nós levarmos em conta a gramática descritiva, essa aqui, por exemplo, é uma gramática descritiva, a gramática do português brasileiro. Aliás, essa gramática descritiva é a base científica para esta gramática aqui. Esta gramática descritiva é a base científica para esta gramática que é a gramática normativa. Esta gramática dita as regras do bem falar e do bem escrever. Esta gramática descritiva não. Esta gramática descritiva, na verdade, ela descreve como a língua funciona, ou seja, ela diz o que é normal em uma determinada língua. Aqui fala o que é normal, descreve o que é normal, e aqui impõe o que deve ser normal. Nós vamos aqui ler o mesmo assunto de colocação de pronomes oblíquos átomos na gramática descritiva.
Então, na página 118, perdão, 119. O pronome oblíquo, sem preposição, se posiciona sempre antes do verbo principal da oração. Me empresta esse livro, por favor? Então, repare que pela gramática normativa, deveríamos dizer o seguinte, é regra dizer, empreste-me o livro. Agora, pela gramática descritiva, não se fala o que deve ser feito, mas o que acontece na nossa língua, né? Me empresta o livro? Não defendo que a gramática normativa deva ser jogada para fora de escanteio, não é isso que estou dizendo. Mas também não defendo também que o aluno deva decorar as classificações do período composto sem saber para que isso serve na construção de um texto. Agora, não devemos nos esquecer de que a norma padrão ainda é cobrada, por exemplo, na correção de redações, de vestibulares, do Enem, nos concursos públicos. Quer alguma orientação ou aula particular? Você quer saber se você está produzindo bem um texto para o Enem? Você precisa melhorar algum ponto e não sabe como? É muito simples. Mande-me um e-mail para o link que está logo aqui embaixo, tá? Você me mandando um e-mail, eu vou lhe dar todas as orientações necessárias para que você possa ter as suas redações corrigidas ou então aulas particulares de quaisquer assuntos referentes à língua portuguesa e suas manifestações literárias. Muito obrigado, um forte abraço e até a próxima!